Eu sou Alan, gerente de novos negócios da 3S Corp. Estou aqui hoje com o nosso consultor especialista em pleitos de ex-tarifário, o Davi, que atende todas as demandas aqui da 3S dos nossos clientes. E a gente vai hoje abordar o tema dos pleitos de ex-tarifário, né, tentando trazer uma visão geral para as empresas importadoras que pretendem adquirir máquinas importadas, né? Davi, explica para a gente aqui sucintamente o que é o ex-tarifário e quando ele se aplica. Bom dia, Alan. Bom dia, pessoal. Com relação ao ex-tarifário, né, o que, que seria esse regime, esse mecanismo? Ex-tarifário, ele é, na verdade, uma exceção. Né? O termo ex, ele vem de exceção e ele consiste na aplicação de uma alíquota diferente da aplicação da tarifa normal de importação. Né? Hoje o Brasil ele faz parte do Mercosul e ele aplica a TEC, né, que é a tarifa comum. O ex-tarifário ele é uma exceção, ele é uma redução de imposto de importação que se aplica ali a determinados bens e onde é aplicada então uma tarifa, né, uma alíquota diferente da TEC. Hoje esse é um regime que se aplica em regra a bens de capital, né, BK e BIT, bens de informática, e ele consiste então na redução do imposto da alíquota normal, geralmente 12, 20%, para 0%. Né? Essa redução ela tem um prazo de vigência específico e ele é passível também de renovação e revogação durante a sua vigência. Né? Mas basicamente seria Uhum. isso, né? Ex-tarifário ele consiste então numa redução do imposto, né, para um determinado bem, para um determinado produto, aplicando-se então a uma alíquota diferente da alíquota usual, né, alíquota normal de importação. Então ele basicamente ele não é um benefício automático, ele precisa comprovar que ele não existe ali um similar do equipamento, né, fabricado no Brasil e é preciso fazer um pedido junto ao MDIC, é isso? Perfeito, perfeito, isso mesmo, Alan. Na verdade, o X ele não é um benefício automático, ele precisa, né, ser realizado um processo, um pedido junto ao governo, e esse pedido ele vai seguir ali por uma série de critérios, uma série de requisitos, né, que se esses requisitos forem atendidos, essa redução, esse benefício ele é concedido para aquele produto, né? Mas ele não é algo que se aplica a todos os produtos, ele se aplica a determinados itens específicos, né? E quando se falando então em bens de capital e bens de informática, a gente está falando ali de máquinas, equipamentos, geralmente bens aí industriais, né? Voltados a empresas ali industriais que utilizam esses bens ali para fabricação, para industrialização e tudo mais. E além da redução do imposto ali, imposto de importação, né? Quais são outros possíveis ganhos, vantagens, né, que a gente pode ter com esse regime? Então, o ex-tarifário, né, além da redução direta do imposto de importação, ele traz alguns outros benefícios também, né, outras vantagens. No momento que a gente reduz o imposto de importação, automaticamente a gente tem outros impostos que entram, que o imposto de importação entra na base, né, como é o caso do IPI e do ICMS. Uma vez que a gente reduz, elimina o imposto de importação da base de cálculo, a gente tem uma redução também indireta, né, de IPI e ICMS naqueles produtos. Né. A gente tem também a possibilidade de obter, né, junto a alguma linha de financiamento do BNDES. Existem linhas específicas para produtos sem similar. Então, isso também é uma possibilidade, uma vez que o produto tenha ex-tarifário. E esse ex ele vai ser concedido por um prazo geralmente de 2 anos. Então, ele vai permitir que essa importação, que essa redução, que essa economia ocorra diversas vezes, que a empresa volte a importar esse equipamento. Então, ela tem todas essas vantagens, né? E uma vez que a gente elimina esses custos, automaticamente a gente consegue então viabilizar mais investimentos em tecnologia, né, nos parques industriais. A gente possibilita aí aumentar a inovação por parte das empresas, por parte das indústrias, né, brasileiras. A gente sabe que o Brasil ele não é um país que ele tem forte a tecnologia, então
muito dessa tecnologia ela precisa vir de fora. E uma vez que a gente desonera esses custos, a gente possibilita a entrada desses bens que vão agregar, que vão gerar mais produtividade, né, e vão também trazer todo um efeito ali, então, multiplicador, né, de emprego, de renda, enfim. Então, todos esses são os benefícios do regime, né, os benefícios trazidos pelo regime de ex-tarifário para as indústrias. Então ele conversa diretamente ali com as decisões de investimento das empresas, né? Muitas vezes talvez um projeto nem conseguiria ser viável se não fosse o benefício aí do ex-tarifário, considerando que hoje a gente tem algumas alíquotas que chegam a 20%, né? Com certeza, no Brasil a gente tem uma carga tributária muito alta, né? Então, se a gente considerar aí uma alíquota, por exemplo, de 20% aí num bem de capital, de alto valor agregado, isso vai dar uma diferença muito grande no final do processo, considerando toda a questão, desde a redução do imposto também, como as reduções indiretas, né, de IPI, ICMS. Então, a gente está falando de uma economia que pode sim viabilizar projetos que não seriam possíveis, né, dentro do orçamento aí de uma empresa. Então, ele realmente é um mecanismo muito interessante a ser avaliado, né, pelas empresas, pelas indústrias, justamente para conseguir trazer, né, trazer essa tecnologia, conseguir trazer esses equipamentos de ponta e conseguir consequentemente melhorar a sua produtividade. Beleza. Em relação a como funciona, no caso, um fluxo aí do processo, conta para nós um pouquinho aí. Aqui na tela, então, a gente tem o fluxo do pedido, né? O ex-tarifário ele precisa ser solicitado junto ao MDIC e a gente tem, então, todo um trâmite, um processo administrativo que precisa ser realizado para a concessão desse benefício. Então, a gente tem aqui algumas etapas, né, que vão desde o do protocolo desse pedido junto ao MDIC, a gente precisa reunir uma documentação, a gente precisa reunir informações e justificativas de que aquela redução ela é relevante para, né, para a empresa, que aquela justificativa ela é de fato importante. Então a gente precisa trazer toda essa documentação técnica, esse projeto de investimento, né, essas comprovações e montar uma petição e submeter a análise do MDIC, né? O MDIC é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é o setor, é o órgão hoje responsável dentro do governo para fazer essa análise. E dentro do MDIC ele vai passar por algumas etapas, né? Desde uma análise documental, uma análise preliminar, se aquela documentação ela atende ao que está na legislação. Ele vai passar por uma consulta pública. Essa consulta pública ela tem o objetivo de fazer a apuração de produção nacional, né, a análise. O ex-tarifário ele tem como critério que o produto não tenha produção nacional. Então ele vai passar por essa consulta pública justamente para fazer essa análise. Após a consulta pública existe então uma análise da consulta, né, justamente para verificar se teve alguma contestação, se teve alguma empresa nacional se manifestando com relação àquele produto. Passando então dessa etapa de análise de consulta, ele vai para uma deliberação técnica no CETEX, né? E atendendo então a todos os requisitos, desde inexistência de produção, desde comprovação de projeto de investimento, o processo ele vai ali para a etapa final, então, uma deliberação na GSEX, que é a Gerência de Comércio Exterior da CAMEX, que vai então decidir pela aprovação desse ex-tarifário, né, considerando aí um cenário positivo onde fica constatado que não tem produção nacional, e a GSEX decidindo, o ex ele é publicado no Diário Oficial. Né? Então a gente tem um fluxo aí com algumas etapas. A gente até tinha um prazo médio habitual, era 120 dias, hoje a gente está com um prazo um pouco mais longo, até em função do alto volume de pleitos, né? Em 31 de dezembro de 2025, muitos ex-tarifários iam encerrar sua vigência, então acabou que o governo abriu a possibilidade dessas renovações e recebeu um número muito grande de renovações que acabou acarretando um atraso gradual ali dessas análises. Né? Hoje a gente está considerando em torno de 180 dias o pedido novo, né? Mas num cenário habitual, de 3 a 4 meses, o pleito costumava sair. Né? Mas basicamente seriam essas ali as etapas, né? Esse é o fluxo de um pedido, né? de ex-tarifário novo. Uhum.
Então a gente tem um ponto crítico aí que qualquer erro na documentação ou na descrição pode, além desse prazo habitual dos 120 ou 180 dias, como tu comentou, se estender ainda mais, né? Travar lá na frente, Exatamente. enfim. Exatamente. Como existem critérios, existem requisitos a serem cumpridos, se eventualmente a documentação apresentada ela possuir alguma inconsistência ou faltar alguma informação, ou alguma informação não ficar clara para o órgão, para o analista responsável, vai retornar com uma exigência e tudo isso acaba tornando o prazo ainda maior. Né? Por isso, realmente, a importância de um trabalho técnico, né, nessa condução do pleito, nessa elaboração do pleito, para que seja possível que o processo flua o mais rápido possível. Né? Embora ainda seja sendo um prazo longo, se não se tiver um cuidado, né, se não tiver realmente uma experiência na condução dessa documentação, o processo pode levar ainda mais tempo. Né? E a gente sabe que para as empresas que importam hoje, muitas vezes elas não têm todo esse tempo. Elas precisam desse benefício aprovado o quanto antes. Né? Por isso a importância de realmente fazer esse trabalho de uma forma realmente com muita atenção e com muito critério e com muito cuidado e na mão de quem realmente entende do assunto. Né? Sim. É. Aí tu comentou em relação a esses cuidados, os pontos sensíveis aí. Traz para nós um pouquinho aí quais são eles, os principais ali com relação às características, né, do Sim, equipamento. sim. Então, a gente tem alguns pontos hoje que são bem relevantes quando a gente fala em um novo pedido de ex-tarifário, né? Um desses pontos é a NCM, a classificação fiscal do bem. Tanto para o pleito como para o processo de importação como um todo, a NCM ela tem um papel crucial, né? E para fins de pleito é justamente a NCM que vai definir se a gente vai poder fazer esse pleito ou não, né? Considerando aí um benefício para bens de capital ou bens de informática. Né? A partir da NCM que a gente vai decidir se vai ser possível ou não solicitar esse ex. E é também com base na NCM, né, essa análise de NCM que tu vai identificar, né, essa viabilidade, e se eventualmente essa NCM estiver incorreta, isso pode gerar todo um contratempo depois no momento da importação. Né? Hoje, dentro do pleito, não existe uma análise por parte do órgão com relação ao NCM, então se a gente eventualmente entrar com um pleito numa NCM que não é a correta, ele vai passar, ele vai seguir, ele vai ser aprovado. No momento que for feita a análise no momento da importação e ficar constatado que aquela NCM está incorreta, isso pode gerar um grande problema no momento do desembaraço. Uhum, Por isso a importância, né, dessa etapa inicial do pleito, né, já ser feita essa análise, já ser feita essa verificação, essa identificação, se a NCM é a mais adequada de fato para aquele produto, porque realmente se não for, isso pode gerar uma reclassificação lá na frente, e se gerar uma reclassificação, por exemplo, para uma NCM que não é BK ou BIT, a empresa perde inclusive o benefício. Ela pode inclusive ter que uhum, pagar aí um imposto sobre aquele produto. Né? E aí geralmente paga imposto, paga diferença, paga multa sobre essa diferença. Então isso tudo é um ponto bem crítico para o pleito para justamente evitar problemas no futuro. Né? E uhum, também a gente tem a própria questão da descrição do X. Né? A descrição, o texto sugerido, ele precisa atender alguns parâmetros, né? Hoje já colocados pelo próprio governo, a questão de estar no plural, a questão de ser um texto único, não pode ser um texto explicativo, ele precisa ser meramente descritivo, ele precisa trazer os principais parâmetros técnicos do bem, principais características, o que pode diferenciar esse produto de um possível concorrente local, questão de marca, não pode conter modelo, né? O X ele não é concedido para um produto, ele é concedido, quer dizer, ele não é concedido para um equipamento específico de um determinado modelo. Ele é concedido para um equipamento, né? Que pode ser de diferentes marcas, diferentes modelos. Ele não fica fixo a uhum, um modelo de máquina ou a um fornecedor. Ele pode ser utilizado para várias máquinas que tenham aquelas características. Então, realmente não pode ter essa menção de marca e modelo, e ele precisa descrever o produto como um todo, né? Principalmente quando a gente fala ali, às vezes em combinações de máquinas, né? Ele precisa trazer todos os itens que compõem essa combinação. Né? Precisa trazer todos os equipamentos, justamente
porque é com base nesse texto que futuramente o fiscal, no momento do desembaraço, ele vai avaliar a compatibilidade do texto, da descrição do X, com o equipamento que está vindo na prática, né, com a carga que está de fato ali sendo importada. Então, se esses critérios técnicos, se essas características não forem cumpridas, não forem atendidas, se for constatada alguma divergência, isso pode gerar uma descaracterização do benefício. Né? E descaracterizando o benefício, a empresa vai ter que pagar o imposto, né? Que foi justamente o que ela buscou reduzir. Então, existe esse cuidado específico quando a gente fala em NCM e fala em texto sugerido para X, né? Justamente porque um erro aqui pode gerar todo um problema lá na frente. Né? Um erro aqui pode comprometer todo o benefício. Então, esses são, talvez, assim, para mim, os pontos mais críticos hoje, falando em pleito, falando em pedido de novos ex-tarifários. Sim. Aqui é praticamente uma engenharia de enquadramento, né? Tu tens que Exato. entender tanto a parte técnica da máquina quanto questões aduaneiras em si, né? O que uma fiscalização vai analisar na hora que chegar o equipamento, que a gente tem equipamentos muito complexos, né? Que vêm separados em partes e desmontados, e aí entra também muitas vezes, inclusive, uma solicitação de um laudo técnico de um engenheiro, né? Para validar todas essas informações que constam ali no X e, claro, do ponto de vista da Receita Federal, eles vão sempre buscar também identificar se realmente é cabível esse benefício aplicável ao equipamento e se tem alguma coisa a mais, digamos, que não faça parte, que Sim. seja recolhido o imposto devido, né? Então é realmente necessário uma expertise aí que não é só da parte aduaneira, mas também com relação a conhecimento técnico realmente, né, de equipamentos, né, para conseguir aprovar o pleito e depois lá na frente também não dar problema na liberação, não ter multas, né? Sim. Não, exatamente. Essa construção do texto, da descrição, é o ponto realmente principal, né? Porque a Receita ela vai buscar validar isso depois. Então, se a pessoa que for descrever ela realmente não entender de como funciona o processo lá na frente, ela talvez não vai conseguir montar um texto que atenda essa necessidade futura do fiscal, né? Então, às vezes, descrever demais no detalhe ou então trazer poucos detalhes, né? Precisa se ter esse equilíbrio, né? Entre detalhar Uhum. demais e detalhar pouco, o que é relevante e o que não é, para justamente não deixar o texto muito restrito, mas ao mesmo tempo não deixar muito abrangente, que gere dúvidas ou interpretações fiscais, né? Então, assim, é um ponto que é muito importante de ser avaliado no momento que a gente faz esse pleito. Maravilha. Com relação a critérios ali de análise, né? O que é necessário, quais são as informações ali que a gente tem que validar previamente para conseguir fazer o pleito, né? Perfeito. Hoje o processo ele tem alguns requisitos, ele tem alguns critérios que precisam ser observados, né? Para a concessão do X, o ponto principal talvez seja a questão da inexistência de produção nacional, né? O X ele é um benefício específico para produtos que não têm produção nacional equivalente. Então ele vai passar por essa consulta pública e só vai ser aprovado se não possuir produção nacional equivalente. A classificação do bem, o produto, para poder ser solicitado o pleito, né, para o pleito poder seguir as etapas de análise, ele precisa necessariamente se enquadrar como BK ou BIT. Né? A NCM ela precisa ser grafada na TEC como bem de capital, né, BK, ou como BIT, né, bem de informática e telecomunicações. Bem de capital, o que seria ali, trazendo um pouco de definição para o pessoal conseguir entender. Bens de capital hoje são máquinas e equipamentos que eles vão ser incorporados no ativo fixo das empresas, né, e vão ser usados por essas empresas para produzir outros bens. É uma máquina utilizada para a produção de outros bens, uma máquina usada no processo produtivo da empresa, né, no processo aí de Uhum. industrialização. E um bem de informática, ele é um equipamento eletrônico relacionado a justamente informática, né? Esses itens, aparelhos, que podem ser também usados para aumentar a produtividade em questão industrial. Então, é um tipo de específico de pleito já voltado também para esses tipos de aparelhos. Só que não são todas as NCMs que se enquadram, né? Como BK ou como BIT.
Justamente por isso a gente precisa fazer essa verificação antecipada, né, se o produto vai se enquadrar em um desses dois critérios para a gente conseguir seguir com o pleito. E hoje a gente tem também a necessidade, né, um critério ali, a necessidade de que esse bem seja aplicado em um projeto de investimento do próprio pleiteante. Né? É uma regra que surgiu com a resolução 512 em 2023, e hoje a gente precisa apresentar um projeto de investimento onde a empresa vai dizer aonde ela vai colocar aquele bem no seu processo produtivo, aonde ele entra, né, qual que é a aplicação desse bem, qual que é o objetivo que a empresa teve ao adquirir esse bem, ou seja, todas essas informações elas precisam ser atendidas para que o governo analise e para que o ex seja concedido. Então, Uhum. se um desses quesitos, por exemplo, não for atendido, o pleito ele não vai ser aprovado. Né? Então, sim, como critérios básicos para a questão do pleito, hoje a gente pode colocar pelo menos esses três, né? Então, hoje aqui, uma empresa que importa uma máquina para revender, por exemplo, ela não vai ter esse projeto de investimento, porque ela não vai estar usando na fábrica dela mesma, né? Então, em teoria, ela não consegue fazer o pleito, É, né? o pleito em si, a gente não, se a gente não conseguir apresentar esse projeto de investimento, essa aplicação do equipamento dentro da própria empresa, a gente não consegue viabilizar o pleito, né? Até no Uhum. passado ainda era possível, né, o pleito para empresas que importavam para revender, mas hoje a solicitação em específico não pode, né? Ainda não se tem restrição quanto à aplicação depois disso na importação, né? Mas o pedido do ex novo, o pleito que a gente solicita de análise perante o MDIC, ele hoje só pode para empresas que vão utilizar de fato bem no seu próprio ativo imobilizado, né? Então, depois que o X estiver publicado, qualquer empresa pode enquadrar nele, Isso. tanto o pleiteante quanto até empresas que vão utilizar para uma revenda depois, né? Isso, correto. O X ele não tem, ele não fica vinculado a um CNPJ, ele não fica vinculado a uma empresa específica, nem a uma máquina específica. Ele é um benefício para o produto e que pode ser utilizado por qualquer empresa. Né? Hoje na legislação não existe uma restrição que diga que o X não pode ser utilizado, né, ou que deve ser utilizado apenas por quem solicitou, ou que não possa ser aplicado para revenda, né? Então, a gente tem, inclusive, vários clientes que utilizam hoje nesse formato de revenda, né? E não existe um amparo legal que proíba, no caso da importação, mas por questões de documentais, exigências de pleito, a solicitação ela precisa ser feita por alguém que vai usar o bem, né? Sim. Em relação à questão de documentos ali, o que a gente precisa apresentar para o MDIC lá na hora de encaminhar o pleito? Certo. Hoje a gente tem assim como base aí 4 documentos que precisam ser apresentados no momento da solicitação do pleito, né? A gente precisa apresentar então um catálogo, uma ficha técnica, um memorial descritivo desse equipamento, né? Um documento com especificações técnicas do produto. No caso de combinações de máquinas, a gente precisa apresentar a planta, o layout, o desenho técnico desse equipamento, com as indicações de cada equipamento que compõe a combinação. Então, nesse é uma exigência específica para combinações de máquinas. A gente precisa apresentar uma fatura pro forma, uma proposta, ou uma invoice, um documento que confirme que de fato existe uma transação entre aquela empresa pleiteante e o fornecedor daquele equipamento, né? A procuração para representação da empresa, né? A gente atua hoje representando nossos clientes, a gente precisa de uma procuração para atuar perante essa empresa, perante a MDIC, né? E o projeto de investimento, que daí é esse documento que a gente elabora, né, com esses detalhes todos que a gente vinha conversando, né, onde vai ser utilizado esse equipamento, quais que vão ser os valores envolvidos no projeto, né, qual que vai ser os custos total do projeto, cronograma, aplicação do equipamento, enfim, todas essas informações elas vão precisar compor um documento, que é esse projeto de investimento, que precisa necessariamente ser enviado junto com o pleito. Né? Se o pleito não vier com o projeto de investimento, automaticamente ele vai ser arquivado, né? Ele vai ser exigido necessariamente para para a sequência da análise dentro do MDIC. Então, basicamente, questão de documentação seriam esses 4 documentos, né? Uhum. E quanto mais robusta a documentação, maior a chance de êxito ali Isso, no mais, pleito, né? mais chances de se conseguir a aprovação, né?
A questão técnica, né, é muito importante. Se eventualmente surgir alguma dúvida, vai retornar uma exigência, a gente vai ter que cumprir. A documentação técnica sempre em português, né, ou então acompanhada da tradução, se Uhum. caso venha um catálogo em idioma diferente, né, precisa vir acompanhado da tradução. Como isso vai ser colocado em consulta pública, necessariamente todo o material técnico apresentado precisa estar em português. Perfeito. E a gente teve também agora recentemente uma alteração importante ali, né, nas alíquotas dos impostos aí que muitos importadores realmente foram surpreendidos, né? Conta Sim. para nós aí um pouquinho o que que houve. Sim. Agora no mês passado, né, no mês de fevereiro, o governo ele emitiu uma resolução GSEX que foi chamado por eles na ocasião ali de realinhamento, né, das alíquotas, realinhamento tarifário. E basicamente o que aconteceu? A gente teve ali um aumento, né, uma elevação de imposto de importação para mais de 1.200 produtos, né? E esses produtos, sendo a sua maioria ali enquadrados como BKOBIT, né? Ele é justamente específico, o realinhamento foi sobre esses tipos de produtos, bens de capital e bens de informática, que são os produtos passíveis de Exa. E esse aumento, a gente vai ter ali alguns casos, desde aumento de 0 para 7,2%, né? Existiam algumas NCMs, eram, né, em pouca quantidade, menor quantidade, que já tinham uma alíquota fixada na TEC de 0 e que passou agora então a ser aplicado 7,2%. A gente tem um aumento aí aproximado de 7% só nessa situação. Produtos ali na faixa de 7 aumentou para 12,6%. E a alíquota padrão de bens de capital, que até então era 12,6%, ela subiu para 20%. Então a gente tem um aumento aqui bem expressivo nessa alíquota, né? E que a gente sabe que gera todo um reflexo também, né? Porque o imposto de importação ele é base para outros impostos. Então a gente está falando aí num aumento de custo bem expressivo mesmo, né? E que impactou muitas empresas, né? Isso pegou muita gente de surpresa e ele entrou em vigor na data da publicação. Ele foi publicado ali em 6 de fevereiro, né? Com exceção dos casos de 0% que tiveram ali um prazo ainda de adequação até março. Os demais casos, todos os aumentos eles já começaram a valer no momento da publicação. Ou seja, compras que já tinham sido fechadas, importações que estavam em trânsito, tudo isso já foi impactado por esse aumento, né? Tudo que chegou ali a partir de 6 de fevereiro já começou a ser tributado pela alíquota nova, e isso gera um impacto muito grande, né? Principalmente se a gente pensar em empresas que já fizeram toda uma análise, um estudo, né, de custo baseado na alíquota antiga e do dia para a noite aquilo ali se transforma em outra coisa, né? Pode inclusive inviabilizar ali alguns produtos dentro do mercado. Então, basicamente, essa alteração ela aconteceu aí no mês passado e ela está vigente já para hoje, né? Mas como eu mencionei, esses produtos eles são passíveis de redução via ex-tarifário. Né? Esses produtos, inclusive, que com a alíquota hoje de 20%, né, desde que atendidos aos critérios que a gente mencionou, né, eles são passíveis de uma redução com ex-tarifário. Então a gente consegue eliminar esses 20% e a empresa vai pagar zero de imposto de importação. Né? Então por isso a Sim. importância de se utilizar agora, mais do que nunca, né, considerando todo esse cenário de aumento, de utilizar esse mecanismo que está aí à disposição para nós. Isso torna ainda mais relevante, então, o Com certeza. ex-tarifário, né, no cenário atual ali, em relação à carga tributária. E a gente tem também, enfim, o imposto de exportação, ele é o único imposto que não gera créditos, né? Então ele é custo direto para as empresas, né? Ao contrário do PIS, COFINS, IPI, ICMS, que a empresa ainda paga, mas toma crédito, o imposto de exportação não. Ele é custo direto ali no valor da mercadoria, né? É, Então afeta o capex da empresa, né? Diretamente. exatamente. A gente teve também uma outra medida, né, atrelada a essa alteração aí da resolução 852, que levou as tarifas, entrou também o ex provisório, né, que está Isso. ainda possível de fazer um pleito ainda dentro desse mês, né? Pode comentar ali para nós. Isso. Logo na sequência, né, da resolução 852, o governo também abriu essa possibilidade
de fazer então o ex provisório. Né? O que seria o ex provisório? Aqueles produtos ali que tiveram um aumento de zero, a alíquota normal era zero e passou para 7,2, né? Esses produtos eles são possíveis então de realização de um pleito, né? Eles são a empresa pode solicitar um ex para esses produtos e ele vai passar por um processo simplificado e vai ser concedido então um ex ali por um prazo de 120 dias, né? Um prazo provisório de 120 dias. Ele não vai passar por toda aquela tramitação ali de até 6 meses que pode levar um processo, né? Ele vai ter um trâmite simplificado e logo vai ser concedido, né, por um prazo de 120 dias, enquanto o processo ele vai passando pelas demais etapas, enquanto ele vai passar pela consulta pública, vai ser verificado os demais requisitos. Então, a empresa que está se enquadrada nesse cenário, né, produtos que tinham alíquota zero e passou para 7,2, ela tem até 31 de março para solicitar um ex provisório, para solicitar um benefício específico para o produto que ela importa e poder conseguir esse benefício aí ao menos por 120 dias, né, enquanto o pleito ele vai ser analisado, depois ele pode acabar sendo confirmado por mais 2 anos, como é o prazo normal de um ex, mas ao menos ele consegue mitigar esse efeito imediato trazido pela resolução 852. Né? Isso é uma forma que o governo achou de tentar reduzir um pouco o impacto, porque uma empresa que antes pagava zero começa a pagar 7,2 é um impacto muito grande. Né? Então, esses casos em específico tem essa possibilidade, mas o prazo também está se encerrando. Né? A gente tem aí pouco mais Uhum. aí de 10 dias para conseguir fazer esse pleito. Então, se alguém ainda importa equipamentos que sofreu com esse aumento específico, o momento é agora, né, de conseguir fazer esse processo, fazer esse pleito e conseguir obter ainda a redução. Então a gente tem uma janela de oportunidade aí de praticamente 10 ou 11 dias aí para as empresas fazerem esses pleitos Exatamente. provisórios, né? O prazo é curto, né, mas a gente também está aí para apoiar, né? Nossa expertise aí no serviço, a gente consegue trazer todo o nosso conhecimento, a nosso conhecimento técnico, né, para justamente viabilizar isso e não gerar esse impacto imediato, né, para as empresas. Maravilha. A gente tem também um case aí para passar um pouquinho da nossa expertise, nossa atuação aí para o pessoal. Sim, a gente trouxe aqui, Alan, hoje a gente atende clientes aí de diversos segmentos, né, na questão do ex-tarifário, falar um pouco sobre o nosso serviço, falar um pouco sobre o trabalho que a gente desenvolve hoje, né. A consultoria 3S, ela tem um trabalho específico, né, ela faz um serviço específico do pleito, né, que vai desde a verificação, se aquele produto não se enquadra em algum ex já existente, até a realização de fato do pleito, né, a construção do pleito, o acompanhamento de todo esse processo perante o MDIC. E a gente teve um caso recente agora, né, de um cliente nosso que teve um resultado bem positivo, né, é um cliente que abriu aí uma planta nova de reciclagem, né, o grupo Invases, e a gente fez todo o processo, né, desde de confecção de pleito, a parte de importação, desembaraço, né, embarques parciais para DI única, enfim, a consultoria teve um trabalho, uma atuação direta nesse projeto, e o cliente conseguiu então aí um resultado, né, de aproximadamente, uma economia de aproximadamente 12 milhões de reais. Né, a gente está falando de uma linha completa, de um parque fabril ali completo, né, 5 plates foram realizados para equipamentos aí de diferentes fornecedores, e a gente conseguiu realmente esse resultado muito importante para o cliente. A gente sabe que isso gera um impacto muito grande, então a gente fica muito feliz de poder entregar isso, né? A gente fica realmente muito satisfeito. E aqui a gente trouxe também, né, um pouco da fábrica, né, algumas imagens, algumas como a fábrica ainda estava em construção aqui, né, no momento dessa primeira foto. Hoje praticamente todos os equipamentos já chegaram, a gente tem um ainda em processo de liberação, mas enfim, uma fábrica de reciclagem de resina PET, né, com a capacidade aí de 43 mil toneladas né, por ano, né, de 43 a 60 mil toneladas. Então a gente está falando realmente de a maior fábrica, né, nesse quesito aí no Brasil.
né? E a gente pôde Uhum. participar desse projeto e realmente entregar esse resultado aí muito positivo. Esse é um case que acho que dá para exemplificar bem toda a nossa atuação, que não fica limitada somente ao pleito do ex-tarifário, né? Como a 3S aqui é um grupo de comércio exterior, então a gente tem vários serviços, né? Incluindo o agenciamento de cargas, que muitas vezes a carga é a carga projeto, né? Tem dimensões excedentes, precisa de um container especial, um flat rack, open top, ou até um breakbook, né, num navio ali que não é possível colocar em container. Então é importante, né, ter realmente um agente de cargas também que saiba atuar junto a esses projetos mais complexos. O desembaraço aduaneiro, que também está diretamente ligado ali com a área de consultoria também, para conseguir fazer corretamente ali toda a descrição, enquadramento correto para utilizar o benefício, e a liberação, que muitas vezes passa também, né, por um laudo técnico, uma exigência, porque afinal a empresa importadora está deixando de recolher o imposto, né, devido ao benefício ali do ex-tarifário, mas a Receita certamente vai buscar ali validar se realmente é aplicável, né, esse benefício na importação. E em algumas situações também pode ser interessante, dependendo do contexto ali do estado ali, dos benefícios existentes com relação ao ICMS, né? Pode ser interessante, inclusive, colocar ali uma operação via trade, usar um benefício de ICMS, caso não tenha no estado do importador algum benefício previsto, que também a consultoria que atua quando precisa de um atestado de não similaridade estadual ou a BIMAC, enfim, a gente também busca toda essa análise tributária e de viabilidade do projeto, né? Todo o estudo de enquadramento nos benefícios possíveis, estimativas de custo de importação para a empresa ter de fato o valor ali estimado de importação para verificar o CAPEX dela, o payback do projeto, né? Qual a economia que ela vai ter, quanto ela vai precisar ali para bancar, né, no projeto para poder importar os equipamentos, né? Então eu acredito que esse é um grande diferencial aqui da 3S, né? De ter essa estrutura completa que consegue de fato entregar um benefício ali, um projeto ali como esse da Crystal Pet, né, que a gente entendeu o cliente em todas as frentes, né? E para a gente finalizar, então, só uma última pergunta aí, Davi. Com relação ao momento, qual é o momento ideal para a empresa entrar em contato aí com o time da consultoria ou com os executivos da 3S, né? Para buscar aí uma análise de viabilidade do pleito de ex-tarifário. Eu acredito que o momento ideal, Alan, seria no momento que ele realmente fechou a compra, né? Ou então que ele está estudando essa compra justamente para ele já conseguir identificar essa existência ou não de X, para conseguir identificar o impacto que esse X pode ter no produto dele, né? Mas considerando o pleito, por exemplo, a necessidade de um pleito, como a gente tem esse prazo de análise um pouco maior, né, o pleito ele precisa ser solicitado com antecedência, com a máxima antecedência possível. Então, no momento que o cliente fecha a compra da máquina, do equipamento, necessariamente ele já precisa nos passar essas informações para a gente começar a trabalhar, né, analisar um possível enquadramento em X existente, se não for possível, né, porque a gente sabe que como o X ele é algo muito restrito, ele é algo muito específico para um bem, se não for possível, então a gente conseguir fazer esse trabalho de pleito, né, de solicitação de um X novo, mas isso precisa ser feito antecipadamente, precisa ser feito né, com o máximo de antecedência possível. No momento que for fechada a compra, a gente já começar a trabalhar nisso, né, ou talvez ainda antes, até para se ter essa análise no momento que estiver montando ali o custo para verificar se essa proposta é viável ou não, né? Isso a gente já consegue também estar auxiliando e fazer inclusive todo esse estudo de custo para aí o cliente conseguir identificar exatamente o valor aí, ou estimar pelo menos o que, que ele vai ter de custo naquela importação, né? Na negociação já, né? Sim. Inclusive, ele pode já, Nos justamente envolver. para analisar qual o custo que ele vai ter, o CAPEX dele, né? Então já a gente começa ali já a assessorar ele para usar a melhor estratégia, né? Exatamente. Maravilha, Davi. Obrigado pela participação, Perfeito. pelos esclarecimentos. Acho que ficou bem completo realmente essa análise aí que a gente fez do pleito. E então, ao importador, né?
quem tiver com projetos de investimento, expansão, ou mesmo implantação de uma nova fábrica no Brasil, entre em contato com a 3S, busque mais informações aí da nossa assessoria, que a gente vai com certeza entregar um trabalho aí diferenciado para conseguir assessorar a empresa no projeto, né? E não trazer lá na frente nenhum tipo de susto, percalço, custos extras, né? Que a gente sabe que ocorrem e são bem elevados, expressivos muitas vezes, né? Tá certo. Obrigado, Alan. Obrigado, pessoal. Estamos aí à disposição, então, para atender, para auxiliar nos projetos. Né? Em especial, agora a gente tem essa janela do ex-provisório, né? Que a gente precisa aproveitar. E mesmo passando também esse prazo, as alíquotas, a tendência é só aumentar, então a gente precisa buscar esses mecanismos para ser competitivo, para, né, conseguir realmente viabilizar os projetos. E quem até então ainda não utilizava, acho que o momento atual, né, de cenário de elevação de tarifas, ele é o momento de a gente começar a analisar esses regimes, esses mecanismos para conseguir ser mais eficiente e mais competitivo. Maravilha. Até mais. Até mais, tchau, tchau.